Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. A fogueira crepitava, lançando sombras dançantes nas árvores altas que nos cercavam. Eu, o João e a Bia estávamos no nosso acampamento anual, desta vez em uma parte particularmente isolada da Mata Atlântica, a poucas horas de São Paulo. Era um local que o João havia descoberto em um mapa antigo, prometendo uma experiência de imersão total na natureza, longe de qualquer sinal de civilização. E ele estava certo. A noite estava particularmente escura, sem lua, e o vento soprava umas brisas frias que faziam as folhas sussurrarem, quase como se contassem segredos antigos. O ar estava denso com um cheiro úmido da terra, da folhagem em decomposição e um toque inconfundível de pinho. O brilho quente da fogueira era nosso único consolo na vasta escuridão, pintando os rostos da Bia e do João com tons alaranjados e fantasmagóricos. Tínhamos montado nossa barraca espaçosa e à prova d'água no centro de uma pequena clareira, um pequeno oásis de segurança na imensidão da floresta. "Vocês ouviram isso?" a Bia perguntou, puxando o cobertor mais para perto, o rosto pálido à luz oscilante. Um som agudo, quase um lamento, parecia vir do fundo da mata. Era um som que penetrava a pele, arrepiando os pelos do braço. Não era o grasnar de um pássaro noturno, nem o coachar de sapos. Era algo diferente, algo que causava um calafrio na espinha. "Deve ser algum bicho", eu disse, tentando parecer corajoso, mas meu coração já estava batendo mais forte, uma batida rápida e irregular contra as costelas. Minhas mãos suavam frias, e eu as esfregava nas calças jeans. O João, sempre o cético, deu de ombros, mas seus olhos examinavam a escuridão além do alcance da fogueira. "Provavelmente um coiote ou algo assim, ou talvez uma coruja buraqueira. Elas fazem uns barulhos estranhos." Mas o som se repetiu, desta vez mais perto, e não parecia o grito de nenhum animal que conhecíamos. Era um som humano, mas distorcido, como se alguém estivesse gritando em agonia, com a voz embargada pela dor ou pelo medo. Era gutural, quase primal, e reverberava pela floresta com uma intensidade alarmante. O João finalmente se mexeu, pegando uma lanterna robusta que trouxera, um modelo de alta potência que ele jurava que poderia iluminar um campo de futebol. "Vou dar uma olhada. Não deve ser nada. Só preciso verificar o que está fazendo todo esse alarido." "Não vai, João", a Bia sussurrou, a voz trêmula e embargada pelo medo. Ela estendeu a mão, tentando segurá-lo. "É estranho. Fica aqui. É melhor ficarmos todos juntos." Mas ele já estava se levantando, o brilho teimoso da aventura superando o instinto de autopreservação. Ele apontou a lanterna para a escuridão. O feixe de luz cortava a noite, iluminando por um instante a densa vegetação, revelando a teia de cipós e a folhagem exuberante que formavam um muro impenetrável. Ele deu alguns passos para fora do círculo de luz da fogueira e parou, a lanterna apontada para o chão. "Gente!" A voz dele estava diferente, não era mais o tom confiante do cético. Era um sussurro assustado, quase inaudível, mas carregado de uma emoção que fez meu estômago revirar. "Olhem isso!" Nós nos aproximamos, a curiosidade lutando com a apreensão. A Bia se agarrou ao meu braço, os olhos arregalados de terror. No chão úmido da floresta, sob o feixe vibrante da lanterna, havia uma trilha de pegadas. Mas não eram pegadas humanas, nem de cervos, javalis ou qualquer animal que eu já tivesse visto em livros ou documentários. Eram pegadas grandes, mas com uma forma estranha, como se tivessem 3 dedos e garras afiadas. As marcas eram profundas, afundadas na terra úmida, indicando um peso considerável. E o mais arrepiante, elas levavam para dentro da floresta, na direção de onde os sons vinham. O uivo se repetiu, ainda mais perto. Desta vez, parecia vir de várias direções, como se estivéssemos cercados. Não era mais um uivo isolado, mas um coro arrepiante de lamentos distorcidos, ecoando uns aos outros. As chamas da fogueira pareciam diminuir, e o frio no ar se intensificou, um frio que não vinha do vento, mas de um pavor primordial que nos invadia. A temperatura da clareira parecia ter caído abruptamente em vários graus. Nós corremos para a barraca, nos enfiando nos sacos de dormir, tremendo incontrolavelmente. O João segurava a faca que usávamos para cortar lenha, uma ferramenta robusta e afiada,
mas que agora parecia pateticamente inadequada contra o que quer que estivesse lá fora. A mão dele estava apertada no cabo, os nós dos dedos brancos. A Bia chorava baixinho, soluços abafados contra o tecido do saco de dormir, e eu só conseguia orar para que o sol nascesse logo, que a luz do dia banisse as sombras e os monstros que as habitavam. A noite se arrastou em uma eternidade torturante. Cada estalo de galho, cada farfalhar de folhas, cada sombra projetada pela fraca luz da lanterna que o João mantinha acesa dentro da barraca nos fazia pular. Nossa imaginação trabalhava contra nós, pintando figuras disformes na escuridão lá fora. Ouvíamos os sons de algo arranhando a lona da barraca, sussurros ininteligíveis que pareciam vir de todas as direções, e o ocasional cheiro forte de terra molhada e algo putrefato, um odor que nos fazia engasgar e suprimir os vômitos. O som dos uivos, ora distantes, ora próximos, continuou até o amanhecer, variando em intensidade e tom, como se estivessem se comunicando, coordenando algo. Às vezes, eles pareciam recuar, e então retornavam com uma intensidade renovada, nos lembrando que não estávamos esquecidos. Quando os primeiros raios de sol finalmente apareceram, colorindo o céu de tons alaranjados e rosados, um silêncio desceu sobre a floresta. Um silêncio que, de alguma forma, era ainda mais assustador do que os uivos da noite anterior. Era um silêncio pesado, carregado de uma sensação de observação, como se o que quer que estivesse lá fora estivesse apenas esperando a próxima escuridão para agir novamente. O João, com a faca ainda em punho, espiou pela abertura da barraca. O ar estava frio e úmido, mas a luz do sol parecia ter varrido a presença opressora da noite. A Bia e eu o seguimos, nossos olhos procurando freneticamente por qualquer sinal, mas não havia nada. Apenas as árvores, a folhagem e o chão úmido da floresta. As pegadas haviam sumido, como se nunca tivessem existido, ou tivessem sido varridas por algo que se movia sem deixar vestígios. Desmontamos o acampamento em tempo recorde, nossos movimentos apressados e descoordenados. Não dissemos uma palavra sequer, o medo ainda nos sufocando. Guardamos tudo no carro, jogando as coisas de qualquer jeito no porta-malas, e entramos. Ligamos o motor, e o som familiar do ronco do carro nunca foi tão reconfortante. Dirigimos para casa, sem olhar para trás, a imagem das pegadas e o som dos uivos gravados em nossas mentes. Nunca mais voltamos àquela parte da floresta. E até hoje, o som daquele chamado distante ainda ecoa em nossos pesadelos, uma lembrança assustadora de que há coisas na Mata Atlântica, e talvez em todo o mundo, que desafiam nossa compreensão e residem na escuridão, esperando a próxima noite. A brisa que subia do vale da Serra Fina era cortante, trazendo consigo o cheiro úmido de terra e pinho. Eu, a Carol e o Léo estávamos no nosso terceiro dia de uma travessia desafiadora, acampados em uma pequena plataforma rochosa conhecida localmente como Garganta do Diabo. O nome, por si só, já era um presságio, mas a vista compensava o presságio de mau agouro, um panorama deslumbrante de montanhas escarpadas e vales profundos que se estendiam até onde a vista alcançava. Tínhamos escolhido esse ponto específico por ser isolado, prometendo uma noite de céu estrelado e o silêncio da natureza intocada. Montamos a barraca, um modelo leve e resistente, e acendemos uma pequena fogueira com gravetos que havíamos recolhido ao longo do dia. O sol se pôs rapidamente, mergulhando o vale em sombras roxas e azuis. As primeiras estrelas começaram a surgir, pontilhando o veludo negro do céu. "Que paz!" suspirou Carol, enrolada em seu saco de dormir, observando as chamas dançarem. "Valeu a pena todo o esforço." Léo concordou, sorrindo. "Definitivamente. Ninguém nos encontra aqui." Mal sabíamos que essa era justamente a parte mais assustadora. Enquanto jantávamos, ouvimos um som. Não era o vento, nem o farfalhar de folhas. Era um eco, longo e profundo, que parecia vir do abismo abaixo de nós. Não era um eco natural, desses que a montanha devolve quando gritamos. Era um eco de voz, uma melodia arrastada e cheia de angústia. "Vocês ouviram isso?" perguntei, sentindo um arrepio na nuca. Carol e Léo se entreolharam, o sorriso sumindo de seus rostos. "Parece um lamento", disse Carol, a voz um sussurro. O eco se repetiu, desta vez mais claro, e pudemos distinguir algumas palavras, embora distorcidas e cheias de um sofrimento lancinante:
Ajuda, por favor, estou perdido. Meu coração acelerou. Tem alguém lá embaixo? Mas é impossível descer por aqui à noite. Léo, sempre o mais racional, pegou sua lanterna de cabeça. Deve ser alguém de outro acampamento, talvez se perdendo. Vou tentar chamá-los. Ele se aproximou da beira da plataforma rochosa, apontou a lanterna para o abismo e gritou: Olá! Vocês estão bem? Precisam de ajuda? Por um instante, houve silêncio. Então, o eco retornou, mas não era o mesmo. A voz parecia mais próxima, mais rouca, e as palavras se tornaram um pouco mais claras. Perdido, na escuridão, não consigo ver. A peculiaridade era que o eco parecia responder diretamente a nós, mas não era apenas uma reverberação. Era uma voz distinta que parecia emergir das profundezas, quase como se o próprio vale estivesse falando. É melhor não mexer com isso, Carol sussurrou, puxando Léo para trás. É estranho demais. Mas Léo, sentindo o instinto de ajudar, tentou novamente. Onde você está? Não consigo te ver. O eco veio instantaneamente, mas desta vez, foi um grito. Um grito agudo e desesperado, cheio de terror e dor, que reverberou pelas paredes da garganta do diabo, fazendo-nos encolher. E depois do grito, um som perturbador, um chiado úmido e arrastado, como se algo pesado estivesse sendo arrastado por uma superfície áspera. A fogueira parecia diminuir, e o frio que subia do abismo se tornou insuportável. Entramos na barraca, fechando o zíper com as mãos tremendo. O chiado continuou por alguns minutos, arrastando-se pela noite, às vezes parecendo mais perto, outras vezes mais distante, mas sempre presente. Era o som mais assustador que eu já havia ouvido. A noite foi uma tortura. Cada estalo fora da barraca nos fazia prender a respiração. O chiado parecia rodear nossa barraca, parando e recomeçando em diferentes direções. Às vezes, ouvíamos o que pareciam ser respirações pesadas e arrastadas bem perto do tecido da barraca. Em um dado momento, Carol soltou um grito abafado. Tem algo lá fora. Está arranhando a barraca. Nós nos encolhemos ainda mais, ouvindo o som de unhas arrastando-se pela lona, um som que fez a minha pele arrepiar. Não ousávamos acender a lanterna, com medo do que pudéssemos ver. O ponto mais aterrorizante da noite foi quando o chiado parou. Um silêncio total caiu sobre nós, um silêncio pesado e opressor, muito pior do que qualquer ruído. E então, ouvimos um sussurro bem perto da entrada da barraca, tão perto que parecia estar falando diretamente em nossos ouvidos, através do tecido fino. Vocês vieram para o meu vale. A voz era rouca, gutural, e exalava um hálito gelado que parecia penetrar na barraca. Vocês também vão se perder. Nós nos abraçamos, tremendo incontrolavelmente. A voz parecia emanar do próprio ar, e o fedor de terra molhada e algo putrefato se tornou quase insuportável. Sentíamos a presença de algo imenso e invisível do lado de fora. O amanhecer nunca foi tão bem-vindo. Os primeiros raios de sol que se esgueiraram pelas montanhas dissiparam o terror da noite. O cheiro fétido desapareceu, e o silêncio da garganta do diabo parecia ter voltado ao normal. Saímos da barraca com cautela, nossos olhos procurando por qualquer sinal do que nos havia aterrorizado. Não havia pegadas, nem marcas na lona, nem qualquer evidência de algo anormal. Apenas a vista deslumbrante e traiçoeira do vale. Desmontamos o acampamento em um ritmo frenético, nossos movimentos descoordenados pela exaustão e pelo trauma. Não trocamos uma palavra sequer. Apenas guardamos tudo e começamos a descida, sem olhar para trás. Nunca mais ousamos acampar na Serra Fina, e o nome Garganta do Diabo se tornou sinônimo de pesadelos. O eco daquela voz e o som arrastado ainda reverberam em nossas mentes, uma lembrança gélida de que há lugares no mundo onde a natureza guarda segredos antigos e forças sobrenaturais que não devem ser perturbadas. E que, às vezes, o maior perigo não vem do que se vê, mas do que se ouve, vindo das profundezas de um vale esquecido. O ar gélido da Serra da Mantiqueira cortava nossos rostos enquanto montávamos acampamento. Eu, a Luana e o Tiago tínhamos nos aventurado por uma trilha pouco conhecida,
buscando um refúgio isolado para passar o fim de semana. O sol já se escondia por trás dos picos imponentes, tingindo o céu com tons de laranja e roxo, mas uma sombra mais densa parecia emanar da floresta ao nosso redor. Escolhemos uma pequena clareira perto de um riacho de águas geladas e cristalinas. Havia os restos de uma antiga fogueira no meio, uma roda de pedras escuras que sugeria que já haviam estado ali antes. Enquanto armávamos a barraca, uma sensação incômoda surgiu em mim, uma inquietude que não conseguia explicar. Era como se fôssemos observados por olhos invisíveis. Que lugar sinistro, comentou Luana, arrepiando-se apesar do casaco grosso. Sinto um calafrio constante. Bobagem, Lu, respondeu Tiago, tentando soar calmo enquanto cravava as estacas da barraca no solo duro. É só o vento e a altitude. Vai passar. Mas a sensação não passou. À medida que a noite engolia a última luz do dia, a floresta ganhava uma atmosfera opressora. Os sons da natureza, que geralmente eram relaxantes, pareciam distorcidos, amplificados pelo silêncio profundo que se abatia sobre nós. O crepitar da fogueira, que lutávamos para manter acesa com a lenha úmida que encontramos, era o único ponto de luz em um mar de escuridão. Enquanto jantávamos miojo sob a luz bruxuleante das chamas, ouvimos um som distante. Era um rangido lento e arrastado, como se algo pesado estivesse sendo movido com dificuldade. O som parecia vir da direção da trilha por onde havíamos chegado. O que foi isso? Luana perguntou, os olhos arregalados. Tiago ergueu a cabeça, tenso. Não sei. Talvez algum animal grande. O som se repetiu, desta vez mais perto, acompanhado por um farfalhar de folhas secas. Peguei minha lanterna, a mão tremendo levemente. Vou dar uma olhada rápida. Não. Fica aqui, Luana insistiu, agarrando meu braço. Não se afasta da fogueira. Mas a curiosidade e uma ponta de apreensão me impulsionaram. Saí do círculo de luz, o feixe da lanterna cortando a escuridão. A trilha estava vazia, mas o rangido soou novamente, agora vindo da floresta densa à nossa esquerda. Apontei a luz naquela direção e hesitei. A escuridão parecia engolir a luz, e os contornos das árvores ganhavam formas fantasmagóricas. De repente, um brilho fraco surgiu entre as árvores, uma luz amarelada e vacilante. Parecia vir de uma pequena construção escondida na mata. Tem alguma coisa ali, sussurrei, voltando para perto da fogueira. Uma luz. Uma luz no meio do nada. Tiago franziu a testa. Quem estaria lá? Decidimos, com um misto de medo e curiosidade, investigar. Pegamos nossas lanternas e seguimos na direção da luz, o som do rangido se tornando mais constante à medida que nos aproximávamos. A trilha improvisada nos levou por entre árvores retorcidas e cipós emaranhados, até que emergimos em uma pequena clareira onde se erguia uma cabana de madeira antiga e decrépita. A luz amarelada vinha de uma única janela embaçada. A porta da frente estava entreaberta, revelando um interior escuro. Um cheiro forte de mofo e algo mais, algo indistintamente metálico, pairava no ar. Estranho, murmurou Tiago, hesitante em se aproximar. O rangido que havíamos ouvido vinha da lateral da cabana. Caminhamos cautelosamente ao redor e vimos. Havia uma cadeira de balanço velha, feita de madeira escura e desgastada, balançando lentamente na varanda coberta de musgo. Não havia vento. Um calafrio percorreu minha espinha. Olhei para Luana, cujo rosto estava pálido sob a luz da lanterna. Vamos embora daqui, ela sussurrou, a voz embargada pelo medo. Mas antes que pudéssemos nos afastar, ouvimos um som vindo de dentro da cabana. Era um sussurro suave, quase inaudível, mas que parecia penetrar em nossos ouvidos. Não conseguíamos entender as palavras, mas a entonação era carregada de uma tristeza profunda e lancinante. Tiago, apesar do medo evidente, deu um passo em direção à porta. Quem está aí? O sussurro cessou abruptamente. Ficou apenas o silêncio da noite, que agora parecia ainda mais ameaçador. Hesitamos por um longo momento, divididos entre a vontade de fugir e a necessidade de entender o que estava acontecendo. Finalmente, a curiosidade de Tiago falou mais alto. Ele empurrou a porta rangente e espiou para dentro. Não vejo nada, ele disse, a voz um pouco mais alta. Está escuro. Ele acendeu sua lanterna e apontou para o interior.
O feixe de luz revelou um único cômodo empoeirado e desolado. Havia uma lareira fria, uma mesa bamba com alguns objetos enferrujados e uma cama velha com um colchão murcho no canto. Nada demais. Viu? Não é nada, disse Tiago, tentando aliviar a tensão. Só uma cabana abandonada. Mas Luana e eu não estávamos convencidos. A atmosfera era pesada, carregada de uma energia sinistra. De repente, um forte estrondo ecoou do fundo da cabana, como se algo pesado tivesse caído no chão. Tiago deu um salto para trás, a lanterna tremendo em sua mão. O que foi isso? Ele apontou a luz novamente para o interior, mas a escuridão parecia ter se intensificado. Desta vez, não havia sussurros, apenas um silêncio opressor. Com o coração acelerado, entramos na cabana, mantendo nossas lanternas apontadas para todos os cantos. O ar estava ainda mais frio e o cheiro metálico mais forte. Seguimos cautelosamente até o fundo do cômodo, onde encontramos nada. O chão de madeira estava intacto, sem sinais de nada ter caído. Olhamos um para o outro, confusos e cada vez mais assustados. Foi então que ouvimos o som novamente. O rangido da cadeira de balanço, agora mais rápido e mais forte, vindo da varanda. Corremos para a janela e olhamos para fora. A cadeira balançava violentamente, como se alguém estivesse sentado nela com raiva. Mas não havia ninguém ali. De repente, a luz amarelada que víamos da janela começou a piscar erraticamente, em seguida, se apagou, mergulhando a cabana em escuridão total. Um grito de pavor escapou da boca de Luana. No mesmo instante, sentimos um arrepio gélido percorrer nossos corpos, e um sussurro gélido soou em nossos ouvidos, mais claro desta vez, carregado de uma dor lancinante: vão embora. Não precisamos de mais nenhum incentivo. Saímos correndo da cabana, tropeçando na escuridão, nossos corações batendo descompassadamente. Corremos pela trilha de volta para o nosso acampamento, sem olhar para trás, o som do rangido da cadeira e o sussurro fantasmagórico ecoando em nossas mentes. Chegamos à clareira ofegantes, a fogueira quase apagada. Entramos na barraca e nos encolhemos juntos, tremendo de medo. Passamos o resto da noite em vigília tensa, cada ruído da floresta nos fazendo sobressaltar. Ao amanhecer, desmontamos o acampamento o mais rápido possível, sem trocar uma palavra sobre o que havíamos vivido. A atmosfera da serra parecia mais leve sob a luz do sol, mas a lembrança da cabana esquecida e do sussurro gelado nos assombraria para sempre. Nunca mais nos aventuramos por aquela trilha isolada. E até hoje, o som de uma cadeira de balanço rangendo ao vento é o suficiente para nos causar um arrepio na espinha. A Serra da Mantiqueira guarda muitos segredos, e alguns deles preferem permanecer nas sombras. O ar frio da noite de junho, mesmo no Brasil, parecia penetrar os ossos, e o silêncio da Serra da Mantiqueira era tão denso que parecia engolir os últimos sons do dia. Rafael e Ana, um casal apaixonado por aventura, haviam escolhido um local remoto e pouco explorado para seu acampamento de aniversário de 5 anos. Uma clareira isolada, cercada por imponentes formações rochosas que, à luz do luar, pareciam gigantes adormecidos. Eles haviam ignorado os olhares estranhos dos poucos moradores locais que encontraram na pequena vila antes de subir a serra, e as histórias sussurradas sobre a floresta de pedra, um lugar onde as sombras tinham olhos e os ecos respondiam a vozes inexistentes. Montaram a barraca perto de um riacho. O som suave da água correndo era o único consolo na imensidão do silêncio. Fizeram uma pequena fogueira, as chamas dançando e projetando sombras distorcidas nas rochas ao redor. Enquanto comiam seus sanduíches, Ana sentiu um calafrio inexplicável, apesar do calor da fogueira. "Você não acha que está muito quieto aqui, Rafa?" ela murmurou, abraçando os joelhos. Rafael sorriu, tentando acalmá-la. "É a natureza, amor. É por isso que viemos, para fugir do barulho da cidade." Mas a cada momento que passava, o silêncio se tornava mais opressor, mais presente. Era um silêncio que parecia respirar, um vácuo que absorvia qualquer som, exceto os crepitar da fogueira e o murmúrio distante do riacho. Por volta da meia-noite, a fogueira estava reduzida a brasas cintilantes. Rafael e Ana se recolheram na barraca, aconchegados em seus sacos de dormir. Rafael estava quase adormecendo quando ouviu um sussurro.
baixo, quase inaudível, mas inconfundível. Parecia vir de fora da barraca, bem próximo. Ele se virou para Ana, que parecia dormir profundamente. Ana, você ouviu isso? Ela não respondeu. Rafael se levantou devagar, o coração martelando no peito. O que poderia ser? Um animal? Mas o sussurro não parecia um som animal. Parecia linguagem. Ele abriu o zíper da barraca e espiou para fora. A luz da lua banhava a clareira, as rochas projetando sombras longas e fantasmagóricas. Não havia nada. Apenas as árvores retorcidas e as rochas silenciosas. Ele fechou o zíper e se deitou novamente, tentando se convencer de que havia sido sua imaginação. Mas então, veio de novo. Desta vez, mais alto. Vem, vem para casa. Rafael congelou. A voz. Não era a voz de Ana. Não era a voz de nenhum homem. Era um timbre estranho, arrastado, quase um gemido, vindo de algum lugar nas rochas. Ele sacudiu Ana. Ana! Acorda! Você está ouvindo isso? Ana resmungou, sem abrir os olhos. O que? O que foi, Rafa? A voz. Você não está ouvindo? Ela finalmente abriu os olhos, sonolenta. Que voz? Eu não estou ouvindo nada, amor. Você está tendo um pesadelo? O sangue de Rafael gelou. Como ela não podia ouvir? O sussurro estava ali, claro, agora parecia vir de várias direções, ecoando entre as rochas. Você, não, deveria, estar aqui. Rafael se sentou, aterrorizado. Ele olhou para Ana, que o encarava com uma mistura de preocupação e cansaço. Ana, eu juro que estou ouvindo. Tem alguém lá fora, falando. Ela se sentou, agora mais desperta, e tentou ouvir. Nada. Apenas o som do vento suave e o riacho. Rafa, não tem nada. Talvez seja o vento nas árvores, ou o eco. Mas Rafael sabia. Não era o vento. E não havia eco que pudesse formar palavras tão distintas. Ele se forçou a sair da barraca, pegou a lanterna e apontou para as rochas. Nada. A luz cortava a escuridão, mas revelava apenas pedra e folhagem. Então, ele sentiu. Não ouviu, mas sentiu. Uma presença. Uma frieza que não era do ar, mas de algo que estava ali, observando. Ele olhou para o topo da maior rocha, uma formação que lembrava uma cabeça de monstro. E lá, por um instante, ele jurou ver 2 pontos vermelhos brilhantes, como olhos malévolos, antes que desaparecessem na escuridão. Ele cambaleou de volta para a barraca, o suor frio escorrendo pela sua testa. Nós temos que ir embora, Ana, ele disse, a voz trêmula. Agora. Ana, vendo o terror genuíno nos olhos de Rafael, não hesitou. Eles empacotaram tudo em um frenesi. Cada render de zíper, cada movimento, parecia amplificado na noite silenciosa. Rafael sentia o olhar, o sussurro em sua mente, mesmo que Ana ainda não ouvisse. Quando finalmente conseguiram sair da clareira e seguiram a trilha de volta, Rafael virou-se para trás por um momento. No topo da maior rocha, os 2 pontos vermelhos brilhavam intensamente, e o vento, ou algo mais, trouxe um último sussurro, mais claro e sombrio do que nunca. Eles sempre voltam para casa. Nunca mais Rafael e Ana acamparam na Serra da Mantiqueira. E mesmo anos depois, em noites tranquilas, quando o vento soprava de forma peculiar, Rafael jurava ouvir, bem baixinho, o sussurro vindo da floresta de pedra, chamando. Ele sempre se perguntou se o que eles haviam encontrado era uma presença antiga, adormecida nas rochas, ou algo muito mais sinistro, esperando pacientemente por aqueles que ousassem perturbar seu silêncio. E Ana, embora nunca tenha ouvido as vozes, sentiu o terror de Rafael e sabia que algo verdadeiramente macabro os havia visitado naquela noite na floresta de pedra. O ar frio da noite de junho, mesmo no Brasil, parecia penetrar os ossos, e o silêncio da Serra da Mantiqueira era tão denso que parecia engolir os últimos sons do dia. Rafael e Ana, um casal apaixonado por aventura, haviam escolhido um local remoto e pouco explorado para seu acampamento de aniversário de 5 anos, uma clareira isolada, cercada por imponentes formações rochosas que, à luz do luar,
pareciam gigantes adormecidos. Eles haviam ignorado os olhares estranhos dos poucos moradores locais que encontraram na pequena vila antes de subir a serra, e as histórias sussurradas sobre a floresta de pedra, um lugar onde as sombras tinham olhos e os ecos respondiam a vozes inexistentes. Montaram a barraca perto de um riacho. O som suave da água correndo era o único consolo na imensidão do silêncio. Fizeram uma pequena fogueira, as chamas dançando e projetando sombras distorcidas nas rochas ao redor. Enquanto comiam seus sanduíches, Ana sentiu um calafrio inexplicável, apesar do calor da fogueira. "Você não acha que está muito quieto aqui, Rafa?" ela murmurou, abraçando os joelhos. Rafael sorriu, tentando acalmá-la. "É a natureza, amor. É por isso que viemos, para fugir do barulho da cidade." Mas a cada momento que passava, o silêncio se tornava mais opressor, mais presente. Era um silêncio que parecia respirar, um vácuo que absorvia qualquer som, exceto o crepitar da fogueira e o murmúrio distante do riacho. Por volta da meia-noite, a fogueira estava reduzida a brasas cintilantes. Rafael e Ana se recolheram na barraca, aconchegados em seus sacos de dormir. Rafael estava quase adormecendo quando ouviu um sussurro. Baixo, quase inaudível, mas inconfundível. Parecia vir de fora da barraca, bem próximo. Ele se virou para Ana, que parecia dormir profundamente. "Ana, você ouviu isso?" Ela não respondeu. Rafael se levantou devagar, o coração martelando no peito. O que poderia ser? Um animal? Mas o sussurro não parecia um som animal. Parecia linguagem. Ele abriu o zíper da barraca e espiou para fora. A luz da lua banhava a clareira, as rochas projetando sombras longas e fantasmagóricas. Não havia nada. Apenas as árvores retorcidas e as rochas silenciosas. Ele fechou o zíper e se deitou novamente, tentando se convencer de que havia sido sua imaginação. Mas então, veio de novo. Desta vez, mais alto. Vem para casa." Rafael congelou. A voz. Não era a voz de Ana. Não era a voz de nenhum homem. Era um timbre estranho, arrastado, quase um gemido, vindo de algum lugar nas rochas. Ele sacudiu Ana. "Ana, acorda. Você está ouvindo isso?" Ana resmungou, sem abrir os olhos. "O quê? O que foi, Rafa?" "A voz. Você não está ouvindo?" Ela finalmente abriu os olhos, sonolenta. "Que voz? Eu não estou ouvindo nada, amor. Você está tendo um pesadelo?" O sangue de Rafael gelou. Como ela não podia ouvir? O sussurro estava ali, claro, agora parecia vir de várias direções, ecoando entre as rochas. "Você não deveria estar aqui." Rafael se sentou, aterrorizado. Ele olhou para Ana, que o encarava com uma mistura de preocupação e cansaço. "Ana, eu juro que estou ouvindo. Tem alguém lá fora, falando." Ela se sentou, agora mais desperta, e tentou ouvir. Nada. Apenas o som do vento suave e o riacho. "Rafa, não tem nada. Talvez seja o vento nas árvores, ou o eco." Mas Rafael sabia. Não era o vento. E não havia eco que pudesse formar palavras tão distintas. Ele se forçou a sair da barraca, pegou a lanterna e apontou para as rochas. Nada. A luz cortava a escuridão, mas revelava apenas pedra e folhagem. Então, ele sentiu. Não ouviu, mas sentiu. Uma presença. Uma frieza que não era do ar, mas de algo que estava ali, observando. Ele olhou para o topo da maior rocha, uma formação que lembrava uma cabeça de monstro. E lá, por um instante, ele jurou ver 2 pontos vermelhos brilhantes, como olhos malévolos, antes que desaparecessem na escuridão. Ele cambaleou de volta para a barraca, o suor frio escorrendo pela sua testa. "Nós temos que ir embora, Ana," ele disse, a voz trêmula. "Agora." Ana, vendo o terror genuíno nos olhos de Rafael, não hesitou. Eles empacotaram tudo em um frenesi. Cada render de zíper, cada movimento, parecia amplificado na noite silenciosa. Rafael sentia o olhar, o sussurro em sua mente, mesmo que Ana ainda não ouvisse. Quando finalmente conseguiram sair da clareira e seguiram a trilha de volta,
Rafael virou-se para trás por um momento. No topo da maior rocha, os 2 pontos vermelhos brilhavam intensamente, e o vento, ou algo mais, trouxe um último sussurro, mais claro e sombrio do que nunca. Eles sempre voltam para casa. Nunca mais Rafael e Ana acamparam na Serra da Mantiqueira. E mesmo anos depois, em noites tranquilas, quando o vento soprava de forma peculiar, Rafael jurava ouvir, bem baixinho, o sussurro vindo da floresta de pedra, chamando. Ele sempre se perguntou se o que eles haviam encontrado era uma presença antiga, adormecida nas rochas, ou algo muito mais sinistro, esperando pacientemente por aqueles que ousassem perturbar seu silêncio. E Ana, embora nunca tenha ouvido as vozes, sentiu o terror de Rafael e sabia que algo verdadeiramente macabro os havia visitado naquela noite na floresta de pedra.